Olá, alunos! Vamos dar continuidade à nossa aula com o Android. Nesta quinta aula, eu vou demonstrar para vocês como alterar este ícone do Android, do componente Float Action Button, e também vamos montar o layout só apenas com alguns componentes da janela de cadastro de cliente. Apenas o básico, nada assim de muito avançado. Bem, para continuarmos, a primeira coisa que eu vou fazer é alterar o ícone desse componente. Bem, existe um site aqui chamado de Material Icons. Você pode acessar aqui pelo material.io/icons, onde você vai ser levado para este site, que vai conter aí uma série de ícones que você pode estar utilizando. Eu até coloquei aqui uma pesquisa pronta, que você pode estar informando, para poder pesquisar sobre um componente que nós vamos estar informando, para poder estar adicionando um ícone que represente a opção de adição, ou seja, de inclusão de um cadastro. Tá? Então eu coloquei aqui Add, então aqui aparece uma série de ícones. Se eu apagar, aqui vai aparecer todos os ícones possíveis que o site fornece, que você pode estar utilizando dentro do seu aplicativo. Mas no nosso caso aqui nós vamos ficar com o ícone de adição. No nosso caso aqui eu vou selecionar este ícone. Bem, um detalhe muito importante, se você quiser seguir um design seguindo o próprio layout da Google, utilizando o Material Design, tem um site que contém diversas informações sobre o Material Design para cada tipo de componente que você pode estar seguindo. Então aqui, por exemplo, o Float Action Button tem aqui todas as instruções que você pode estar seguindo, como que é o design dele, como que é montado. Inclusive aqui ele fala, para o ícone nós devemos utilizar o tamanho de 24 TP. Ele já define aqui um tamanho específico, então é importante que você entre nesse site e verifique como que você vai estar montando e desenhando o seu ícone. Ele te dá aqui as sugestões de como você deve fazer e do que você não deve fazer com o layout desse componente. Então aqui, seguindo esse padrão, nós vamos baixar aqui a opção em branco e utilizando aqui a dimensão de 24 dp. Você pode baixar aqui em três tipos de versões: o SVG, caso você queira editar, o PNG, que a gente vai estar utilizando para ser adicionado na nossa aplicação, e com fonte, que é outro tipo de formato. Vamos baixar aqui nesse formato. Vamos acessar aqui a pasta. Vou recortar essa pasta aqui. Eu vou deixar dentro da minha pasta de projeto do Android, mas se vocês quiserem, você pode deixar na própria pasta de download. Eu vou deixar na pasta de projetos. Aqui, ó. Colar. Vou extrair aqui. Ao abrir a pasta, você vai ver aqui três outros tipos de pasta, que é para iOS, Web e para Android. No Android tem 5 pastas, que representam 5 dimensões diferentes, 5 resoluções diferentes. Ou seja, essas resoluções são essenciais para o Android, você ter uma imagem para cada tipo de resolução. Então, se você desenvolver um ícone para o seu aplicativo, você tem que seguir esse padrão. No próprio site do Android também tem as orientações de como que você faz para poder desenvolver um ícone, para seguir o padrão dos aplicativos Android. Então, vamos copiar essas 5 pastas, vamos vir aqui no projeto, selecionar a pasta Res, não selecione a pasta Drawable, porque senão você vai estar adicionando os seus ícones no lugar errado, ou seja, dentro da pasta Drawable, só que eu quero adicionar dentro da pasta Res. Dá um patch, aqui vai falar onde vai ser salvo. Pronto. Aqui um outro ícone que eu já tinha, esse aqui, ICAD Circle Right. Nesse caso aqui é um ícone que eu já tinha adicionado nesse projeto para teste. Esse aqui eu não vou estar utilizando. Eu vou apagar esse ícone aqui, que é o que a gente não vai estar utilizando. Pronto, que eu quero só esse aqui só. IC_AD_white_24dp. Se
Se você quiser adicionar pelo próprio diretório, você pode vir aqui, ó, depois de você copiar as 5 pastas, vir na pasta do projeto, app, src, man, has, e jogar dentro dessa pasta aqui, ó, que ele vai ser atualizado. Aqui os ícones que eu acabei de adicionar pelo projeto, ó, certinho aqui, ó. Bem, então vamos alterar o ícone. Vou selecionar aqui o ACTMan, que é onde está o Float Action Button, e C_AD White, que é esse carinha aqui na pasta de projetos. Vou dar OK. Vai ficar pretinho assim, mas ele vai aparecer da maneira correta quando nós executarmos a aplicação. Então, eu estou com o emulador aqui aberto, eu vou executar aqui para vocês verem. Então, assim, não tem problema nenhum, ele vai executar da maneira correta, caso fique pretinho. Tá, vamos aguardar aqui que o emulador seja executado. Lá aqui, ó, certinho aqui, ó, o símbolo de mais, e está até parecido com o que está definido aqui, ó. Tá bem parecido, olha, igualzinho o layout do botão. Cliquei ali, ó, já foi levado para outra janela de cadastro. Vamos voltar aqui na carteira de clientes. O que eu vou fazer também aqui no ACTK de cliente é apagar esse Float Action Button que a gente não vai estar utilizando nessa janela, e vamos vir aqui no Content Underline ACTK de cliente e apagar esse botão que eu também não vou estar utilizando também. Aqui eu só vou adicionar componentes da interface. Para as caixas de texto também é interessante você ver como que é o layout, como que você deve fazer para poder montar o layout do seu aplicativo. Então aqui, vamos voltar aqui na página, vamos ver aqui a guia de componentes de caixa de texto aqui, ó. Então aqui é uma série de componentes que você pode estar olhando, que no caso aqui é o Test Fields, que mostra como que você deve colocar, como deve ser o layout, tá? Então nós temos aqui a caixa de texto, nesse caso esse layout aqui não tem, as caixas de texto não tem rótulo, utiliza apenas uma dica dentro da própria caixa de texto. Outros já utilizam caixa de texto, colocando distância, ícone, os ícones que você deve estar utilizando, como que deve ser o formato. E também são vários tipos de exemplos que você pode estar utilizando. Esse aqui já utiliza a caixa de texto também, igual aqui, por exemplo, tem um test view e uma caixa de texto. Aqui entre o test view e a caixa de texto está utilizando a distância padrão entre os componentes, pelo que está vendo aqui. Então assim, você pode estar configurando e montando da sua maneira. Então aqui mostra, tem um local aqui que mostra a distância padrão entre uma caixa de texto e um label. Cadê aqui, ó? Vamos localizar. Cadê? Então, opa, acho que passou aqui, ó. Aqui mostra a distância padrão entre um label e uma caixa de texto. Aqui, ó. Logo nessa seção aqui, que você pode estar visualizando e vendo aí como que vai ficar cada componente. Então assim, aí fica a seu gosto de como que você quer organizar. Então aqui, igual por exemplo, acima do componente, até no caso se você tiver uma outra caixa de texto, aqui no caso ele coloca aqui 16dp, a distância padrão entre a caixa de texto e o label de 8dp. Então aqui, ó, tem uma série de informações para a caixa de texto de erro. Aqui é texto padrão também. Aqui, ó, você pode diminuir o tamanho dependendo do tamanho da sua fonte, entre outros detalhes. Então é a maneira que você pode estar organizando dentro do seu sistema. Então vamos fazer o seguinte, vamos utilizar esse padrão aqui. Vamos aqui na carteira de clientes, vou vir aqui no Content Underline ACTK de cliente
e vou adicionar os seguintes componentes. Vou vir aqui em All, selecionar aqui Test View, vou selecionar aqui na guia teste um Plain Test também. Vejam só que eu não estou organizando os componentes ainda. Vamos colocar aqui mais um Test View e eu vou colocar aqui um outro teste. Que à medida que a gente for organizando aqui, nós vamos alinhando aqui os componentes na nossa interface. Então aqui que eu vou colocar aqui, ó, esse componente aqui, vamos visualizar menos propriedades aqui. Aqui, ó. Eu vou colocar aqui o 8DP aqui para a borda, aqui também, aqui também. E vou falar que ele vai ocupar a maior área disponível. Aqui, vou fazer com que ele fique não com 8DP, vou colocar aqui 0DP, para ele utilizar o espaço padrão da caixa entre a caixa de texto e o Test View. E vou alinhar ele com a lateral do componente Test View aqui, ó. E vou definir aqui como 0DP e 0DP. E vou fazer com que ele ocupe o maior espaço disponível. Se eu colocar aqui, como eu alinhei o componente com a lateral dele, aqui, ó, eu estou fazendo, ou seja, tanto a esquerda quanto a direita, estou alinhando com a parte superior, com a parte esquerda e direita do componente Test View. Se eu colocar 8DP aqui, ó, ele vai a partir da lateral do componente Test View, ele vai afastar 8DP aqui também, ó. Tá vendo? Se eu não quisesse que ele alinhasse com o componente da parte de cima, eu teria que retirar o alinhamento aqui e fazer com que ele alinhasse com a sua esquerda ou direita do layout. Só que nesse caso eu quero alinhar com o próprio componente anterior. Vou colocar 0 aqui. Então essas aqui são as diferenças que você tem que prestar atenção na hora de você compor o seu layout. Então aqui eu vou colocar aqui, deixar como 8DP também. Aqui eu vou fazer o mesmo caso, alinhar sempre com o componente, tanto da esquerda quanto da direita do seu componente. Eu vou utilizar aqui para ocupar o maior espaço disponível, retirar aqui o 8DP e vou fazer a mesma coisa com o componente da parte de baixo. Opa, aqui saiu, ó. Vamos alinhar novamente. Aqui e aqui. E vamos, esqueci também de pegar a parte superior também do componente, do segundo componente da caixa de texto, ó. Pronto. Você pode arrastar assim, ó, se você não estiver conseguindo fazer a conexão, para facilitar na hora de você alinhar e ajustar o componente. Tá? Então aqui, ó, por exemplo, ó, não estou conseguindo ajustar. Você faz um vínculo, ou não, arrasta ele aqui assim, ó, e alinha ele de acordo com a sua necessidade. Aqui, ó. Pronto. Ó. Vou tirar aqui com 0DP, 0DP também. E vou fazer o mesmo procedimento com esse componente. Vou alinhar com esse, só que eu não quero colocar aqui como 8DP, vou colocar como 0. Aqui. Opa. Aqui. Vamos ver como ele ficou aqui, ó. Deixa eu desmarcar aqui que ficou. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, parece que ficou alguma coisa errada aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Se ficar de alguma coisa errada, pessoal, é importante que vocês retornem para não ter nenhum tipo de problema. Então aqui eu quero 0DP, 0DP, aqui também como 0DP, e vou ocupar o maior espaço disponível. Pronto. Então esse aqui
são os dois primeiros componentes que vamos estar utilizando no nosso cadastro de cliente. Então eu vou estar adicionando mais componentes também. Então vamos só executar para ver como é que vai ficar. Aqui. Abrir o emulador. Opa, aconteceu algum erro aqui. Vamos ver aqui o que aconteceu. Ah, pessoal, já sei por quê. Como eu excluí o Float Action Button, então aqui no cadastro cliente, ó, eu tinha até colocado ele aqui como private. Como não vou utilizar ele mais, temos que tirar ele daqui. Por isso que deu erro. Vamos dar OK. Vou executar novamente. Pronto, aí, como é que ficou o nosso layout. Muito bom. Vamos voltar aqui no nosso cadastro. Também. Aqui, se eu quiser aumentar, no caso aqui para mim está uma distância boa entre a parte do componente superior, que eu aqui coloquei como 8 dp. Então, na verdade aqui ficou errado, ó. Aqui está como 7 dp, deve ser 8 dp. Mas aqui também, se você quiser aumentar para 16 dp também, não tem nenhum problema. Para você ter uma distância maior, vai ficar bem parecido com esse daqui. Aqui está com uma distância maior também. A gente pode utilizar aqui 16 dp, até mesmo para ele ficar um pouquinho mais claro entre os componentes, a distância aqui, ó. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Então, pessoal, você vai ajustando os componentes de acordo aí com a sua necessidade. Aqui, ó, ficou uma distância muito boa entre o teste view e o componente, entre o primeiro entity teste. Muito bom mesmo. Então vamos deixar aqui e vamos adicionar mais alguns componentes. Então aqui vamos adicionar mais um teste view. Aqui eu vou utilizar o de e-mail, mais um teste view, e vou utilizar o de telefone. Pronto. Então vamos ajustá-los. Aqui eu vou colocar como 16 dp. Vamos fazer o alinhamento como a gente tinha feito já nos demais componentes. Aqui vai ser 0, 0, 16 dp. Aqui também, só que aqui vai ser 0. Vamos fazer com que ele alinhe a distância máxima. Aqui também, só que eu tenho que alinhar ele com a lateral do componente superior aqui, ó. Pessoal, é bem simples de utilizar, não tem nenhum segredo aqui na hora de você configurar os componentes. Vou arrastar aqui também. Tá? Aqui ficou errado, ó. Ficou com 14 dp, vou colocar aqui como 16. Então você vai olhando aqui a distância para você conferir se está ok ou não. Aqui 16 dp, ocupar o maior espaço disponível, 0 e 0. E aqui 0. Também aqui, 0
ocupar o maior espaço disponível. Pronto, então aqui esse é o nosso layout. E aqui você consegue visualizar as constraints que foram definidas no seu layout. Então assim fica bem fácil de você estar montando o seu layout da maneira que você quiser. Eu vou tirar esses names aqui também, esse primeiro aqui, depois eu vou colocar uma dica também do que o usuário pode estar preenchendo no seu layout. E também eu vou tirar aqui, também na propriedade teste. Vamos salvar seu layout, executar para ver como é que vai ficar, e depois nós vamos alterar os IDs dos componentes também. Vamos aguardar aqui. Prontinho, pessoal. Esse aqui é o layout, ó. Funcionando aqui, ó. O do número de telefone só aparece número, já do e-mail já aparece aqui, ó, letras. As duas caixas de texto que é plain text já muda aqui a parte do ícone, não, já não aparece mais o arroba, aqui já aparece o arroba para você informar o e-mail. Bem, pessoal, então nessa primeira aula a gente montou a parte inicial do nosso layout. Nas próximas aulas eu vou alterar os IDs dos componentes, colocar aqui os rótulos, entre outros detalhes, e vou colocar uma pequena regra de negócio na janela de cadastro. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima aula. E um grande abraço.